adolescência, doutor Bruno Duarte, que está residindo em São Paulo. A gente estava conversando aqui no intervalo comercial sobre a mudança, né, da gestão. Dória ia para Miami, chegou até aí o vice acabou de receber o resultado positivo para a Covid, ele está voltando. E a gente falando sobre a situação da Covid lá em São Paulo, que não está fácil para nenhum lugar do país, né, Bruno? Tá bem puxado mesmo. Tá puxado também para a gente aqui na Paraíba em tantas outras questões, e a gente está abordando algo que muitas vezes a gente fica sofrendo dentro das nossas casas. Ansiedade infantil. Vários telespectadores, doutor Bruno, partilharam conosco um pouquinho da realidade. Vamos tentar conversar com eles aqui pela mensagem. Lúcia de Bahia, ela disse que tem um filho com 5 anos e outra menina com 3. E ele observa, na verdade são duas, observa que as duas ficaram com muito mais energia. A de 5 fica perguntando o tempo todo quando é que vai voltar às aulas, tá mais respondona, ou seja, né, quando querendo chamar a atenção, quando a mãe chama a atenção, ela retruca, chora, se machuca, se belisca, bate a cabeça. Isso levou no médico, falou que faz para chamar a atenção, e ela fica preocupada porque ela já apresenta problemas com ansiedade, diagnosticado como transtorno de ansiedade generalizada. O que é que você diria para a Ruby, Aninho e a outra filha que não está ali o nome? Então, Ruby, o que acontece? Toda criança, como a gente estava falando, ela tem o que a gente chama de uma necessidade de liberação da sua energia. Então, o fato de a criança estar presa em casa, né, ela não está com tantas atividades, ela não está indo para a escola, não está fazendo atividade física. Então, é muito comum que a criança desvie isso para outros comportamentos dentro de casa, né? E muitas vezes, o fato da criança estar privada, né, dessas atividades, a gente, assim, por exemplo, ver a questão do celular, a questão do tablet, que a gente sempre reclama, não pode ficar muito tempo na tela, tá. Mas as aulas, elas foram todas online, praticamente tudo ficou online, então é até difícil da gente dimensionar essa questão. E aí o que acontece? As crianças, elas estão ficando um pouco mais tensas, e é comum a gente ver essa questão da irritabilidade também, no fato de a criança ela ficar mais presa em casa. Então, assim, essa questão de a gente falar que a criança está só querendo chamar a atenção, na verdade, se ela está querendo chamar a atenção, inconsciente ou conscientemente, a gente tem que ficar de olho, porque isso pode ser um apontamento de uma coisa que está tomando uma proporção maior. O que é que a gente pode, assim, a gente sabe que dentro das questões de ansiedade, quando a família já tem um funcionamento mais ansioso, quando a família é mais ansiosa, a criança ela tende a reproduzir também essa questão da ansiedade, é um dos principais fatores de risco. Mas a gente não pode pensar apenas na questão do fator de risco. Sim. E nessa questão, a gente tem que diversificar também as atividades da criança, as oportunidades que ela tem dentro de casa. Então, se a gente fica pensando só mesmo, tem que ficar no tablet, tem que ficar na televisão, e a gente vai cobrar da criança um comportamento perfeito, a gente vai se angustiar, a criança ela vai se angustiar, e a tendência é a gente aumentar realmente esses comportamentos disfuncionais. Talvez mudar um pouco a dinâmica de casa. Isso, eu sempre falo, a gente não tem que procurar o que a criança não pode fazer, porque isso aí a gente encontra de sobra. A gente tem que procurar o que a criança pode fazer, e nesse sentido a gente estimular, porque a gente ocupa o espaço de um comportamento ruim com um comportamento melhor. Outro telespectador ou telespectadora, não dá, acho que é telespectadora, ela disse que ela tem um neto que está com medo de tudo, até para ir ao banheiro, está apresentando medo, tem 8 anos e não sabe o que fazer. Então, essa questão, das questões centrais da ansiedade é exatamente o medo à evitação, né? E numa criança que já tem 8 anos de idade, num desenvolvimento normal, a gente já está passando de uma etapa do que a gente chama do pensamento, que é um pensamento fantástico, né? Um pensamento mais fantasioso, para um pensamento que é mais concreto. Então, a criança com 8 anos, no geral, ela já vai ter uma noção de que não tem um monstro, de que não tem ninguém lá, e que ela vai conseguir aprender isso pela inferência mesmo, né? Então, se ele já está tendo esse medo, se ele já está sofrendo com isso, é um sinal que a gente precisa avaliar. A gente sempre diz assim, não é patologizar tudo, não é transformar tudo em doença. Mas se ele está tendo medo, está tendo uma evitação, está gerando um sofrimento, então é importante que a gente tenha uma avaliação nesse sentido para evitar até mesmo que se torne um transtorno. Sim, então é nesse caso psicólogo, psiquiatra, para poder entender o que Eu recomendo um psicólogo, é bom a gente ter essa conversa, a criança ela pode ter esse espaço, a gente trabalhar esses medos e se a gente vir que realmente está caminhando num sentido patológico, a gente vai fazer intervenções maiores. Outra, para a gente encerrar o papo, diz o seguinte, meu filho tem 12 anos, ou seja, já está na adolescência e tem tido essa imaginação de monstro.
quando está dormindo, o que fazer? Mais ou menos você falou agora, Exatamente. né? 12 anos já adolescente. Exatamente. Quando a gente fala assim da faixa etária de 12 anos, a partir dos 6, 7, 8 anos, a criança ela já tem que entrar num pensamento concreto. 10, 12 anos, ela já tem que ter até um pensamento mais abstrato. Ou seja, essa questão do monstro é uma coisa que já não deve existir. Se o seu filho tem 12 anos, ele está num desenvolvimento normal, ele está tendo essa questão do medo de monstro, é importante que ele seja avaliado por um profissional, porque isso já aponta para algo que está saindo da curva, que está saindo do que é esperado, né, dos medos normais para cada faixa etária. Que conteúdo ele está consumindo? Exatamente. Quais jogos estão jogando? Porque mesmo sendo adolescente, às vezes fica influenciado por aquelas... Então, observa todo esse contexto. Exato. E marca um psicólogo para ter o papo. E aí, se o psicólogo entender, encaminha para o psiquiatra, né? Lembrando que, às vezes, o funcionamento de uma estratégia de tratamento para uma criança, para um adolescente, para o seu amigo, para o filho da sua amiga, não vai ser necessariamente a do seu filho. Então, individualiza. Nós somos subjetivos. Então, não dá para a gente fazer tudo num coletivo. Ninguém está num bando cuidando das outras pessoas, né? E, na verdade, a primeira linha de tratamento para qualquer quadro de ansiedade na infância e adolescência é sempre a terapia. A medicação, ela não é o primeiro recurso. Então, é mais importante ainda ter essa avaliação para a gente poder abordar antes que se torne um problema que precisa de medicação. É isso aí. @doutor, que é dr.Bruno Duarte MD. Você encontra o Dr. Bruno Duarte nas redes sociais, tem muitos conteúdos legais. A gente adorou sua vinda aqui. Quando estiver na Paraíba, por favor, me dê a alegria do papo, viu? Obrigado. Deus abençoe você. Feliz Natal. Obrigado, você também. No próximo bloco, os babadinhos começam